Vamos supor que você entre numa loja para comprar uma camiseta e o vendedor te dê duas opções. Na primeira opção, ele vai te mostrar 3 cores de camisa, para você poder escolher uma. Na segunda opção, ele vai te mostrar 10 cores de camisa para você escolher uma. Inclusive, entre essas 10, as 3 primeiras da primeira opção. Obviamente, você vai escolher ficar com a segunda opção, para ter mais camisetas de onde você vai poder escolher a sua, não é? E isso vai te deixar mais feliz, certo? Talvez não. Um dos maiores psicólogos sociais do mundo mostrou, através de seus experimentos e livros, que o excesso de opções tem nos deixado mais frustrados, mais tristes, mais angustiados. Esse é o paradoxo da escolha. Mais escolhas têm nos dado menos satisfação. Barry Schwartz vai nos dar uma aula gratuita no dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite. O presente de fim de ano do ICL. A chance de aprender com um dos maiores professores do planeta sobre um tema que impacta todas as nossas vidas. Se inscrevam agora e no dia 15 a gente se vê. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, quinta-feira, 12 de dezembro, 7h02 da manhã. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Mais um super evento neste domingo às 8 horas da noite do ICL. Não percam a inscrição, Jimmy, no nosso link, né? despertaicl.com.br. Vocês viram o Edu falando no começo aí sobre o paradoxo da escolha. Mais um dos grandes intelectuais do mundo vai estar com a gente aqui exclusivamente no ICL, evento gratuito online para o mundo todo. Você pode fazer sua inscrição lá no despertaicl.com.br. Bom dia para todo mundo que já está por aí nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo em todas as redes sociais mais famosinhas, digamos assim, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Se você quiser nos acompanhar lá pelo YouTube, pode ir lá para o canal do Eduardo Moreira, para o canal do Leandro Demore, mas principalmente vá para o canal do iclnoticias.com.br, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu comentário já no chat, que para quem já está chegando por aí. Muito obrigado pela companhia, estamos ao vivo horário de Brasília. Muito obrigado para quem já está em outros fuso horários também, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. E muito obrigado para você que nos acompanha na reprise também. Muita gente acaba acompanhando o programa em horários alternativos. É muito bom ter a companhia de todo mundo aqui. Se você puder, claro, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece, que você gosta. Você pode irritar também o seu tio Bolsominion, pode mandar lá para ele, né? Também pelo Zap. Olha só, dá uma olhada nisso aqui, né? Aquela coisa toda. Clique aí no botão compartilhar, mande no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram, no seu grupo de discussões por e-mail, nas suas redes sociais, para a gente fazer a nossa audiência crescer por aqui. Estamos indo para o final do ano, daqui a pouquinho recesso, né, Jimmy? Semana que vem é nossa última semana de trabalho, né? A sua, né, Jimmy? Porque eu vou trabalhar igual no final do ano, né? A gente vai seguir trabalhando, o ICL vai entrar em regime de férias, mas alguns programas seguem, a gente vai manter, claro, alguma programação aqui para a semana do Natal e para a semana do Ano Novo também. Só o Desperta para, a gente faz o último dia 22, se eu não me engano, né, de 22 ou 23 e voltamos no dia 6 de janeiro. Aliás, voltamos no dia do meu aniversário, vocês podem mandar presentes para mim também. 20? A 20 é o último? Ah, que maravilha. Sexta-feira da semana que vem. Mais uma semaninha só. E aí entramos em recesso. A gente volta no dia 6 de janeiro com energias renovadas, né? Depois do Natal, depois do Ano Novo. Muito obrigado para quem nos acompanha também pela televisão. Estamos ao vivo lá na Bahia, na TV Quirimurê, em Salvador, na Bahia. Também em Porto Alegre, na Pop TV e também em São Paulo pela TVT. Se você quiser acompanhar este programa pelo rádio, principalmente para quem está no trânsito em São Paulo, muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio que retransmitem também o Desperta ICL. Estamos ao vivo na Rádio Cantareira, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. No ano que vem a gente vai ter mais emissoras aqui transmitindo, né? A gente vai fazer uma grande rede do ICL para transmitir os nossos programas para o Brasil todo, tá bom? Obrigado pela companhia de todo mundo por aí. Vamos lá então, gente. Olha, tem muita notícia hoje. A principal delas, o Arthur Lira, o senhor Arthur Lira, o poderoso chefão, né? O poderoso chefão, pelo menos até a eleição do novo presidente da Câmara. Depois sabe-se lá o destino. Muita gente fala, inclusive, que vai virar ministro do governo Lula. Pois é, tem essa possibilidade. Decidiu expulsar o ICL da Câmara dos Deputados.
Ontem o nosso querido Guga Noblar estava por lá fazendo seu trabalho jornalístico, cruzou com o Arthur Lira nos corredores e logo depois baixou uma ordem, né? O senhor Lira baixou uma ordem para expulsar, ou seja, estamos sem acesso à Câmara dos Deputados. Não podemos trabalhar, estamos impedidos de trabalhar dentro da Câmara. A gente não consegue credencial, a gente vai explorar esse assunto um pouco mais daqui a pouco no programa, também no CL Notícias primeira edição. A Heloísa Vilela também não pode entrar na Câmara, não tem credencial para trabalhar na Câmara, ou seja, nós não conseguimos credenciamento como veículo jornalístico, nem para o Guga, nem para a Heloísa, para trabalhar na Câmara. A gente vai explicar isso depois aqui. O Lira alega que o ICL não consegue credencial porque é um veículo novo. Então, assim, o Arthur Lira decide, né? Veículo novo é você, veículo velho é você. Aparentemente só veículo velho pode entrar lá, veículo novo não pode entrar lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Temos algumas notícias antes disso, daqui a pouco eu entro nesse assunto e a gente vai também explorar isso depois no ICL Notícias, primeira edição, que acontece depois às 8 horas da manhã, neste mesmo link, então vocês fiquem por aí. Para quem não sabe, nós temos programação até para depois do meio-dia aqui, né? Temos programação a manhã toda no ICL e depois voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição. Vamos lá então para as notícias do dia. Lula passa hoje por novo procedimento médico para bloquear fluxo de sangue. O presidente Lula passará nesta quinta-feira por um novo procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O protocolo, segundo a equipe que acompanha o petista, estava previsto, mas foi informado à imprensa apenas ontem, na quarta-feira. Lula fará uma embolização de artéria meningea média. O objetivo é bloquear o fluxo de sangue no cérebro para evitar futuros sangramentos, segundo o médico Roberto Calil, que acompanha o presidente. Calil afirmou que o procedimento é de baixo risco e relativamente simples. O cardiologista explicou que ele é feito em uma sala de cateterismo e não em centro cirúrgico. O protocolo está marcado para agora, às 7 horas da manhã, tem duração prevista de 1 hora, portanto, neste exato momento, seguindo aí o cronograma do hospital, muito possivelmente o presidente Lula, neste exato momento, está sendo submetido a esse procedimento. A previsão é que dure até às 8 horas, ou seja, o final aqui do nosso programa. Então, se tivermos atualizações durante o ICL Notícias primeira edição, que vai até às 10h30 da manhã, acompanhem por aqui que a gente vai trazer as atualizações, possivelmente algum boletim médico e, eventualmente, se tiver alguma coletiva de imprensa. Me dá uma checada pra gente com o pessoal da produção de São Paulo, se já tem notícia, se vai ter coletiva de imprensa. Se tiver coletiva hoje, a gente vai fazer como fez aí na segunda-feira, transmitir parte da coletiva ou a coletiva toda aqui, para que a gente esteja a par do que está acontecendo exatamente, né? O Lula, então, portanto, segue internado, segundo o doutor Roberto Calil ontem, isso não interfere no prazo de alta para o presidente, que na segunda-feira tinha sido informado que teria alta possivelmente dentro de uma semana. Esse procedimento é um procedimento, digamos assim, acessório do primeiro procedimento que foi feito com o presidente na segunda-feira, ou seja, é algo que pode eventualmente ser feito quando se faz o primeiro procedimento que o presidente fez na segunda-feira. Muitas críticas em relação à comunicação aí do Hospital Sírio-Libanês também, porque poderia ter avisado isso na segunda. Mas como é que vai avisar se não sabe se vai fazer? Ora, gente, é assim que funciona. É assim que funciona. Ontem vai ter coletiva hoje, Jimmy? A princípio vai ter às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Então, coletiva marcada às 10 da manhã lá no hospital, a gente vai acompanhar essa coletiva. Aliás, a gente já está com o repórter na porta do hospital, o André Graziano, nosso repórter, vai fazer a primeira entrada hoje às 8 horas, mais ou menos 8h10 da manhã, no ICL Notícias, primeira edição, lá do Hospital Sírio-Libanês, e vai acompanhar, né, o pós-operatório de hoje para trazer informações do local, lá do hospital. Então fiquem ligados e fiquem ligadas por aqui. As críticas são porque isso gerou ontem um ruído, porque o Lula, do domingo para segunda, foi internado às pressas, viajou às pressas para São Paulo para fazer aquele primeiro procedimento, aquela primeira cirurgia. E aí ontem gerou de novo um ruído e uma preocupação também, porque poderia ser algo inesperado. Contudo, não era algo inesperado. Era algo que já na segunda-feira o hospital poderia ter informado, olha gente,
terminamos esse procedimento de hoje, ocorreu tudo bem e tal. Nos próximos dias, talvez não se faça nada, mas eventualmente nesses casos há um outro procedimento ou outros procedimentos que podem ser feitos. Isso poderia ter sido preparado já para a imprensa, porque senão você pega todo mundo de surpresa, corre todo mundo, todos os jornalistas correm para o hospital, parece que é uma coisa grave, uma coisa de última hora que ninguém sabia que ia acontecer, né? Ontem, inclusive, no ICL Notícias segunda edição, falando com os colegas, eu lembrei que em 2009, se eu não me engano, quando o Felipe Massa, piloto de Fórmula 1, sofreu aquele acidente e na Hungria, em Hungaroring, lembra que saltou uma mola, acho que era do carro até do Rubinho Barrichello, né? Saltou uma mola do carro e bateu na cabeça do Felipe Massa, né, no capacete. O capacete segurou a onda ali, mas ele foi internado, ficou vários dias no hospital. Eu estava na Hungria fazendo essa cobertura, fiquei na porta do hospital vários dias lá, né? Eu e várias pessoas da imprensa do mundo todo. Os boletins médicos eram sempre muito claros em relação a futuros procedimentos possíveis, porque aí você já vai preparando, não entra nada de surpresa, não gera nenhum tipo de alarde na imprensa, não gera boato em rede social, hoje em dia, pior ainda, não gera uma série de teorias da conspiração e maluquice que rola para lá e para cá no zap da vida, né? Então, naquela época, os médicos faziam, às vezes, até 2 boletins diários lá na frente do hospital em Budapeste sobre o Felipe Massa e sempre nos alertavam, olha, o procedimento hoje foi esse, nos próximos dias é possível, se necessário, né, se for necessário, que a gente possa fazer esse ou esse procedimento e já explicava os procedimentos. Então a imprensa já estava ligada, a gente saía dali, já divulgava isso, já ia atrás de médicos para tentar entender como funciona, tentar entender a gravidade, explicar para as pessoas. Você vai preparando o quadro. O hospital errou muito em não ter avisado na primeira coletiva que isso poderia acontecer. Ontem, aliás, o Roberto Calil estava meio brabo com os jornalistas, né? E aí não adianta aí os colegas também, tem colega também, né? Pô, e doutor Roberto Calil dá invertida em repórter. Calma lá, galera, né? O repórter tá lá na ponta fazendo as perguntas, né? Como é que funciona, se pode receber visita, se não pode, quanto tempo vai ficar internado, se tá consciente, se não tá, se o próximo procedimento é grave, se não é grave, se tem risco alto, médio, baixo, como funciona. Se aumenta o tempo de internação, se não aumenta o tempo de internação, se vai fazer em bloco cirúrgico, se não é, se é sedação ou se não é sedação, enfim, dúvidas sobre o presidente da República, são legítimas. É claro que eventualmente vai ter alguém que vai fazer uma pergunta capciosa e tal, não sei, não me parece o caso dos colegas que estão ali, né? É uma dúvida legítima para tentar entender como funciona, então não tem que ficar batendo palma para médico dando invertida em ninguém. Médico não tem que dar invertida em ninguém. Aliás, poderia inclusive o hospital ou a própria setor de comunicação do governo colocar um porta-voz ali que entenda de comunicação com a imprensa para fazer a comunicação mais clara, né? Se comunicar mais claramente com os repórteres, né? Fica aqui a dica. Novo procedimento minimiza riscos e foi divulgado a pedido de Lula, diz médico. Roberto Calil Filho, médico do Lula, afirmou em entrevista na quarta-feira que o novo procedimento a ser realizado no presidente busca minimizar o risco de novos sangramentos e possui baixa complexidade. Ele ressaltou que o procedimento não é uma nova cirurgia, sim um cateterismo, que em sua divulgação em novo boletim médico na quinta-feira ocorreu a pedido do próprio presidente Lula e da primeira-dama Rosângela da Silva Ajanja. O presidente está internado no Sírio-Libanês. É um procedimento relativamente simples, disse o Calil. Esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, hoje no caso. Nós divulgaríamos para vocês na entrevista de amanhã. Porém, o presidente e a primeira-dama fizeram questão de colocar no boletim antes do procedimento. Ou seja, o hospital optaria por primeiro fazer o procedimento e depois divulgar, o que é muito ruim porque essas coisas vazam. É impossível não vazar, gente. Estamos em 2024, todo mundo com o celular na mão. Um monte de gente dentro do hospital com acesso a essas informações. Eventualmente, pessoas que gostam do presidente podem comentar com um amigo, com um familiar, com qualquer pessoa. Não, vai tá tudo bem, vai só fazer não sei o que, mas beleza, pronto, vazou. Eventualmente, pessoas que não gostam do presidente podem vazar também, para alimentar teorias da conspiração. Então, não é assim que o mundo está girando hoje em dia. Antecipe-se, explique, divulgue. Dê transparência para a coisa. É o presidente da República, né? Interessa sim saber como as coisas estão nesse momento.
Vamos lá para decisões da Câmara. Pacote de gastos. Relator prevê votação na próxima semana, mas vê dificuldade em manter bloqueio de emendas como quer o governo. O deputado Átila Lira, designado relator de um dos projetos do pacote do controle de gastos, que foi enviado pelo ministro Fernando Haddad à Câmara dos Deputados, disse à Globo News ontem que a proposta deve ser votada na próxima semana, entre terça e quarta-feira. Lembrando, próxima semana é a última semana de trabalho, né? Terça, quarta, quinta, acabou já. Aí depois só ano que vem. Contudo, um dos pontos do projeto defendidos pelo governo deve ter dificuldades para ser aprovado pelo Congresso, a previsão de bloquear as emendas parlamentares. Isso é matéria difícil, mesmo que fique o entendimento do governo no meu relatório, vai acontecer um destaque, ou seja, já está antecipando que os caras vão retalhar o projeto do governo e vão aprovar, claro, só o que interessa a eles, né? O projeto assinado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães, prevê a possibilidade de bloqueio de emendas parlamentares na mesma proporção das despesas discricionárias do Executivo, limitadas a 15%. Ou seja, se o PIB não cresce, se a arrecadação não cresce, se há problemas nas contas, as emendas também devem ser bloqueadas. Isso é o que prevê o projeto do governo. A Câmara possivelmente vai derrubar isso, e aí mesmo que o país esteja indo naufragando, as emendas continuam crescendo, porque esse é dinheiro que, no entendimento dos senhores nobres deputados, é deles. É deles, fazem o que querem com esse dinheiro. A gente já vai mostrar mais um caso aqui do que fizeram com esse dinheiro das emendas. Como mostramos ontem, aliás, emendas do Elmar Nascimento, que foram para uma prefeitura de 70 mil habitantes, no valor de 30 milhões de reais, o dobro do que foi enviado, por exemplo, para Salvador, que é a capital do estado da Bahia. Isso só até junho do ano passado, e a Polícia Federal fez uma operação e já identificou que essas pessoas estavam simplesmente roubando esse dinheiro. No passado, não tão remoto assim, em que esse país se preocupava tanto com a corrupção, a imprensa se preocupava tanto com a corrupção, né? É porque era só de um partido lá, então era um problema, né? Hoje, aparentemente, não é mais um grande problema a corrupção. As pessoas não se importam mais com isso, né? O pessoal de direita que votou para combater a corrupção, eu posso imaginar que não deva estar espalhando esses cortes pela internet também, né? Estão esperando envolver alguém do PT para espalhar os cortes. Posso imaginar, né? Então o problema não é exatamente a corrupção. Portaria que libera emendas opõe governo Lula a Dino e gera mal-estar. A portaria do governo para retomar o pagamento de emendas parlamentares gerou mal-estar entre aliados de Lula e o ministro Flávio Dino. A contrariedade de integrantes do governo cresceu após Dino negar na segunda-feira 3 pedidos feitos pela AGU para facilitar o desbloqueio de 13 bilhões em emendas não empenhadas. Os pedidos do governo estavam alinhados com a cúpula do Congresso. Eles miravam o pagamento de emendas PIX e a identificação dos parlamentares autores originais das emendas de comissão. A gente explicou bastante isso ontem aqui, quem quiser pode recuperar o programa, mas basicamente o Dino em agosto bloqueou as emendas, depois definiu novas regras com base na Constituição, princípio de impessoalidade, transparência pública, na lei de responsabilidade fiscal e colocou regras para os parlamentares, né, mínimas, básicas. Por exemplo, tem que colocar o nomezinho para quem manda emenda. Quem está mandando emenda para a prefeitura? Fulaninho, coloca o seu nome ali. Não tinha nome, né? Não tinha nome para quê? Para fugir da responsabilidade caso acontecesse o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho que acontece com esse dinheiro. O que deve estar acontecendo, inclusive, com a maior parte desse dinheiro. Demandou que os parlamentares apresentassem projetos antes de mandar as emendas. Ora, projeto, você vai gastar esse dinheiro para quê? Para que vai esse dinheiro? É para fazer eleição? É para a prefeitura do seu irmão? É para a prefeitura onde seu primo é vereador? É para que é? Vai usar onde o projeto? E acionassem os ministérios, em alguns casos, dependendo da aprovação dos ministérios. Por quê? Ora, porque eu mandei uma emenda lá, tudo bem, vou botar meu nome aqui. Tá bom, vou fazer projeto. É para fazer ginásio de esportes na cidade, lá. Aí consulta o Ministério do Esporte. E o Ministério vai falar, olha só, nós já temos uma parceria com o governo do estado e já vamos construir um ginásio de esportes na cidade. A construção vai começar amanhã, inclusive. Já tem licitação, já tem empresa vencedora, o dinheiro já está empenhado, então não precisa outro ginásio de esportes. Antes, era de qualquer jeito. Aí o Dino colocou regras. O governo, nesse caso, se juntou às lideranças da Câmara
para tentar derrubar as regras do Dino, algumas delas, porque o governo precisa dessa gente para aprovar projetos. E o Dino, na segunda-feira, negou o recurso da AGU. Então isso está gerando aí nos bastidores, né, um certo atrito entre o ministro e o governo. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Copom eleva a Selic para 12,25% ao ano. Acertou quem apostou em uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. O Copom do Banco Central anunciou no início da noite de ontem que elevou os juros de 11,25% para 12,25% ao ano. A decisão foi unânime entre os 9 membros do colegiado, o que inclui, inclusive, o voto do Gabriel Galípolo, que será o novo presidente do Banco Central. Então não dá nem para reclamar com ninguém. Está todo mundo alinhado nisso. O Brasil passa a ter, se não me engano, o segundo juro real mais alto do mundo. O Brasil realmente é um país especial, né? Um país especial. Não, tem que ser esse juro. Bom, tem que ser o segundo mais alto do mundo. Eu posso imaginar que nós temos as piores contas públicas, as segundas piores contas públicas do mundo, então. É pior do que qualquer país que vocês imaginarem, a nossa é pior, né? A verdade é que não é assim. A verdade é que não é assim. Tem mais coisa andando por trás disso aí, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, encerra sua participação na última reunião do colegiado presidida por ele com maior dose de aumento desde o início do ciclo de ajuste para cima. De acordo com o comunicado divulgado com a decisão, o ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura econômica nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre o ritmo de desaceleração, de desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Banco Central lá nos Estados Unidos. Por essa razão, o colegiado preferiu manter a cautela, dizem, e elevar os juros. Ou seja, o que diz o Banco Central é que principalmente o cenário externo é o causador desse aumento de juros. As moedas, o real foi super depreciado esse ano, assim como moedas do mundo todo, porque o dólar se fortaleceu em relação a várias moedas, até na Noruega, tá, gente? Até nos países que você acha que não sei o quê. Esse ano, por exemplo, quando eu estive lá em Oslo, tava mais barato lá. A coroa também caiu em relação ao dólar, né? Se enfraqueceu. Então, isso é um movimento que vem acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. Se você for ler a imprensa brasileira, o aumento de juros é porque o Lula foi internado. Vocês viram isso? Tem um monte de notícia por aí. Um monte de notícia por aí. O juro aumentou, o juro ia aumentar, o dólar baixou, né? Não é aumento de juros, o dólar baixou e a bolsa subiu porque o Lula foi internado. É quase assim como se dissesse que o mercado está torcendo para o Lula morrer, né? Quase isso, quase isso. Olha, que bom que o presidente foi internado. Graças a Deus, cai o dólar e aumenta a bolsa. Não é nada disso. Obviamente, o mercado estava na expectativa do aumento de 1% da taxa de juros, que é bastante, é muito 1%. Muitas vezes se aumenta 0,25%, é um aumento que se faz, clássico, né? 0,5%, 0,75%, subiu 1%. E tem uma expectativa de vários bancos e corretoras que vai subir mais 1% e depois vai subir mais 1% ainda. Uma expectativa de que vá a 14%, 14,25%, 14,5% no ano que vem. Então ontem, como tinha decisão do Copom e já se sabia que o juro ia aumentar entre 0,75% e 1%, os mercados, a bolsa subiu, o dólar caiu. Se você for olhar a imprensa e algumas corretoras que estão fazendo jogo político também, colocaram isso na conta do Lula ser internado. Ah, nossa, o Lula foi internado, graças a Deus. Tomara que fique internado agora, pelo próximo ano e meio, né? 2 anos o Lula internado. Graças a Deus. Oba, Tarcísio, 2026. Lula no hospital, Tarcísio presidente. É o que algumas corretoras e bancos falaram para a imprensa ontem. E aí, então, assim, passa a impressão que os caras basicamente estão torcendo pro Lula morrer. Não é? Não parece para vocês? Não parece isso? O que dizem os bancos em relação ao aumento da taxa de juros? Para não dizer que é o que a gente está falando aqui, né? Vamos lá, então? O Estado de São Paulo, ouviu vários bancos. Itaú, BTG, Santander e tal, não sei o quê.
Esse aqui é a opinião do Santander, né? O economista para a área política e monetária do Santander, Marco Antônio Caruso. O que diz o Santander? Vai ser muito importante acompanhar qual a resposta da política fiscal e um aparente tratamento do choque de juros, tendo em vista que até agora a postura fiscal do governo tem sido de não aceitar qualquer tipo de possibilidade de desaceleração da atividade econômica. Em um tratamento de choque assim, muitas vezes pode significar uma desaceleração mais forte do PIB. Eu vou ler de novo, tá? Vou traduzir para pessoas normais. Os bancos, no geral, as corretoras, o mercado, que são mais ou menos 105 pessoas, eu não estou exagerando, porque a pesquisa que se faz lá para saber como é que está o humor do mercado, houve 100 pessoas, 105 pessoas, que, claro, administram a fortuna de outras pessoas, né? O que é que se espera com isso? Queda do PIB, desaceleração econômica, tá? Então é isso. O que o mercado quer que o Banco Central entregue e o que o mercado está fazendo força para que seja o Brasil no próximo ano, em 2026, é um PIB menor. PIB menor. Com alguma consequência, e isso está no Boletim Focus também, para tentar combater esse negócio de ter muita gente empregada. Tem muita gente empregada, não dá, pleno emprego, daí as pessoas têm mais dinheiro no bolso, daí elas saem gastando, daí gera inflação. E não tem condição. A gente tem que segurar a inflação. A inflação de alguns alimentos da cesta básica, ela realmente vem em alta nos últimos meses. É uma questão muitas vezes setorial. A inflação da carne tem uma explicação, a inflação de alguns alimentos tem outra explicação. Boa parte dessa inflação nesse ano tem a ver com secas no Brasil, com enchente no Rio Grande do Sul, com falta de chuva, com queimada. São eventos climáticos. Isso já está... o arroz, por exemplo, subiu muito de preço no primeiro semestre, por conta do Rio Grande do Sul. Trigo também. A carne vem subindo de preço também, porque há toda uma dinâmica do mercado ali, né? Do rebanho. Tem toda uma dinâmica própria ali, que tem relação com exportações, com preço de dólar. Com o dólar alto desse jeito, a tendência do cara que cria gado é exportar mais. Vale mais a pena vender lá para fora. A carne aumenta aqui. Então, uma série de fatores. Mas o Banco Central, com essa decisão, quer atacar o quê? Tem muita gente empregada, tá? Tem muita gente empregada. Só não está escrito assim lá, mas o boletim é isso. E os bancos, o senhor mercado, espera o quê? O PIB está crescendo demais, gente. É muito PIB. É um problema isso aí, ó. Tá crescendo muito PIB. No ano que vem vamos ter que baixar esse negócio aí. As pessoas que se virem, tá? Tá dito aqui, né? Tratamento de choque, como esse do juro, pode significar uma desaceleração mais forte do PIB. O Banco Central finalmente vai leiloar 4 bilhões de reservas internacionais para segurar o dólar. Fez poucos leilões aí nos últimos anos. Além de elevar a taxa básica de juros, o Banco Central vai intervir pela primeira vez em quase um mês para segurar o dólar. A autoridade monetária vai leiloar nesta quinta-feira até 4 bilhões de dólares das reservas internacionais, com um compromisso de recompra quando o dinheiro é comprado de volta às reservas meses mais tarde. Segundo o comunicado emitido pelo BC, a autoridade monetária fará 2 leilões de 2 bilhões durante a manhã de hoje, para tentar baixar mais ainda o dólar. Então vemos que a queda do dólar, aparentemente, não tem lá muita relação com o Lula internado, né? Ah, mas o cara da corretora X falou para a Folha de São Paulo. Bom, os caras falam o que querem, a Folha publica o que quer também. E acredita em quem quer também. Essa gente está fazendo política rasteira, política vagabunda, né? Se você dá voz para isso e passa isso como informação, sem colocar em dúvida e sem colocar os outros elementos que estão no jogo, num dia em que o Banco Central se reúne para aumentar juro, é óbvio que o dólar cai e a bolsa sobe. Sempre é esse movimento, raramente não é esse movimento. Dá para imaginar que o motivo é muito mais esse do que a internação do Lula, né? Agora, quando você passa para frente essa notícia, você está fazendo política vagabunda de gente vagabunda do mercado que já está fazendo política eleitoral com o nosso bolso para 2026, né? Porque essa gente quer um Tarcísio lá de novo, um Zema lá de novo, porque no final das contas eles querem comprar Petrobras, querem comprar Correio, assim como compraram a Eletrobras,
assim como compraram Sabesp. Não percam isso de vista, o objetivo é esse, gente. É botar a mão em empresa ultra lucrativa estatal ou de economia mista, para encher o bolso de dinheiro, tá? Vamos olhar lá na frente esse negócio. Polícia Federal prendeu 1,5 milhão com suspeitos de desvios dias antes da operação Overclean. Investigação apontou que dinheiro era para propina. Isso aqui é dinheiro de emendas. Uma semana antes da operação Overclean, deflagrada na terça-feira, a Polícia Federal apreendeu 1,5 milhão com suspeitos de desvios milionários em recursos públicos. Para a Polícia Federal, não há dúvidas de que o dinheiro tinha origem ilícita e destinava-se ao pagamento de propinas em Brasília. Isso aqui é dinheiro de emenda, envolve deputado que mandou Pix para a prefeitura, que mandou Pix para a empresa lá do negócio das secas. Isso aí tudo foi desviado depois. Tudo desviado depois. Bloqueio de bens, só nesse caso, passa de 130 milhões de reais. Um casinho só, um casinho no meio do mar bilionário das emendas. Eu vou repetir, a gente vai ver mais coisas dessas aqui, caso não haja aí um acordo para não olhar mais, para olhar para o outro lado. Esse aqui, vocês podem ter certeza, se juntar tudo o que está acontecendo, kit robótica do Arthur Lira, né? Kit robótica do Arthur Lira. Tinha bilhetinho escrito Arthur Lira, só não estava escrito Lira, estava escrito Arthur com TH. Nas buscas e apreensões da Polícia Federal, tinha até bilhetinho com o nome do Arthur. E com valor de dinheirinhos ali nos bilhetinhos, tá? Todas as provas anuladas pelo STF. A cidade lá que tinha mais dentadura do que dente, do que boca, mais dentadura do que boca, também era negócio de emenda. Isso aqui agora, parte das emendas do deputado Elmar Nascimento, que aliás era cotado para ser presidente da Câmara. Até tipo ontem, né? Se somar tudo e olhar tudo e fizer pente fino mesmo, isso aqui, olha, mas de longe é o maior escândalo de corrupção que a gente vai ter notícia na história. Não é brincadeira a quantidade de grana que isso aqui envolve, que até a decisão do Flávio Dino aí no STF, poucos meses atrás, tinha assim, ó, zero controle. Ninguém estava olhando. Os caras mandavam dinheiro para onde quisessem, do jeito que quisessem, sem finalidade nenhuma. Vai 30 milhões para a prefeiturinha lá. 70 mil habitantes. Se pegasse esses 30 milhões e jogasse num helicóptero, a prefeitura e os habitantes pegassem, a cidade ia ter mais prosperidade do que da maneira que foi feito agora aqui. Podem ter certeza disso. Vamos lá para o Diário do Golpe. Polícia Federal indicia mais 3 investigados no inquérito do golpe de Estado. A PF indiciou ontem mais 3 investigados no inquérito que apura a formação de um plano de golpe de Estado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os novos indiciados são Aparecido Andrade Portela, militar da reserva do Exército e suplente da senadora Tereza Cristina. Suplente de senador. Reginaldo Vieira de Abreu, ex-chefe de gabinete do general da reserva Mário Fernandes, que era da Secretaria-Geral da Presidência do ex-presidente Bolsonaro. Então não é todo mundo que está no coração do poder, tá, gente? Para combater de vez a história que é o pessoal colateral aí, uma galera da reserva, uns amalucados que a gente não sabe nem quem é. Não, aqui tem suplente de senador, da Tereza Cristina, que era ministra do Bolsonaro. Aqui tem o cara que trabalhava com o cara com o Mário Fernandes, esse que estava na Secretaria-Geral da Presidência do Bolsonaro. Não é gente que está morando no meio do mato, não. E o militar Rodrigo Bezerra de Azevedo, um dos tais os kids pretos do Exército também, acusado de participar do trabalho de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, 3 outros novos militares também, né?
Com os novos indiciamentos, o inquérito que investiga a tentativa de golpe passa a contar com 40 indiciados, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, o Braga Neto e o Augusto Heleno. Polícia Federal acumula indícios sobre militares em financiamento do plano de golpe. A Polícia Federal tem acumulado indícios de que militares arrecadaram recursos ou buscaram formas de financiar, aí como a Folha e o UOL começaram a chamar, né? A suposta tentativa de golpe de Estado no final de 2022. Para o processo judicial é suposta, para a história é tentativa, a gente já viu. Os caras tentaram mesmo. Ah, mas tem diferença entre uma coisa e outra? É claro que tem diferença entre uma coisa e outra. Em 61, quando o Jânio Quadros renuncia e o vice João Goulart está em viagem na China, fizeram várias manobras políticas no Brasil para tentar impedir que o Jango tomasse posse. O vice eleito, que deveria tomar posse, segundo a Constituição e as leis do país, quase foi impedido por uma série de manobras. Aquilo foi o quê? Uma tentativa de golpe, que se concluiria em 64. Teve a campanha da legalidade, que é expressa na figura do Leonel Brizola. Conseguiram segurar ali. Uma parte do exército já queria dar golpe de Estado ali. Teve movimentação de tropas. O Brizola conseguiu convencer o comandante do Sul a segurar a democracia na unha e, se necessário, na bala. Teve movimentação de tropas também. Quase que o Brasil entra numa guerra civil, de exército contra exército na época. E conseguiu se segurar a democracia. Fizeram um acordão lá para mudar o sistema presidencialista na época. E o Jango assumiu. O que é aquilo à luz da história? Uma tentativa de golpe de Estado. Alguém foi condenado? Não. Não. A gente não analisa a história só pelo que decide a justiça, né, gente? Até porque a justiça erra, muitas vezes, se omite, demora, a coisa prescreve, uma série de fatores. Então, amigos do UOL, não é suposta tentativa de golpe de Estado. A tentativa está dada, a gente tem uma responsabilidade em contar essa história direito, né, galera? O que vai decidir a justiça depois é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Isso aqui não é decisão judicial, isso aqui é notícia. Né? A PF incluiu mais, então, esses 3 militares no inquérito. O Braga Neto também é suspeito de financiar ações golpistas. O Mauro Cid afirmou em um depoimento na última quinta-feira que o Braga Neto teria transitado dinheiro aí para financiar o golpe, inclusive deu detalhes que seria numa embalagem de vinho, segundo o Cid. Tudo isso a comprovar. Não temos acesso a nenhuma prova em relação a isso até agora, por enquanto temos a palavra do Mauro Cid. E as mensagens apontam que os militares fizeram um orçamento de mais ou menos R$100 mil, que era a estimativa de gastos para fazer parte desse plano, né? Valdemar da Costa Neto visita Zanin, que preside a turma do seu inquérito, e depõe a PF. O presidente do PL, do partido lá do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, visitou nesta quinta-feira, visita hoje, né? O ministro Cristiano Zanin, em seu gabinete, depois vai depor a Polícia Federal em mais um desdobramento do inquérito do golpe. O encontro consta na agenda oficial de Zanin. A anotação diz apenas visita de cortesia do Valdemar da Costa Neto para o Zanin. O encontro ocorre após Valdemar e Jair Bolsonaro se encontrarem com a autorização do Alexandre de Moraes na missa... Opa, o que deu aqui? Volta para cá. Na missa de 7º dia da mãe do presidente do PL em Mogi das Cruzes. O novo depoimento marcado para a PF nessa tarde, Valdemar tem depoimento para falar sobre a atuação do juiz federal Sandro Nunes Vieira, apontado pela PF como sendo um dos responsáveis por auxiliar ilegalmente o PL a elaborar um relatório questionando as urnas em 2022. Na época em que teria sido auxiliado a sigla, o juiz estava lotado no TSE. Em entrevista ao UOL, Valdemar admitiu que o levantamento não tinha nenhuma prova de irregularidade nas urnas. Portanto, vai depor hoje de novo o Valdemar da Costa Neto. Eu acho curioso esse acesso a juízes do Supremo, né?
Jimmy, se você tiver um problema com a justiça, você acha que você consegue marcar uma audiência com o Zanin? Acho que não, né? Eu acho que não consigo também. Vocês aí, do chat, vocês acham que se vocês tiverem um problema com a justiça, vocês conseguem marcar audiência com o ministro Supremo? Consegue? Será? Acesso à justiça tem que ser para todo mundo igual, né? Eu acho bem estranho, né? O cara conseguir marcar uma visita de cortesia para um ministro do Supremo. Ah, e pode? Bom, pode. Faz o que quer, né? Alguém aqui do chat, por gentileza? Estamos com quantas mil pessoas assistindo a gente, Jimmy? Vamos ver como é que tá a nossa audiência. Vamos fazer uma amostragem. Tem aqui, ó. Temos neste exato momento 18 mil pessoas acompanhando a gente nas redes sociais. 18 mil pessoas acompanhando nas redes sociais. Mais as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de TV e pelo rádio. Tá? Então a gente está falando de 18 mil para mais. Aliás, não são 18 mil pessoas, são 18 mil aparelhos conectados. Tem gente que conecta aí na TV de casa, no restaurante, na academia. Então dá para chutar que a gente tem aí 25, 30, 40 mil pessoas para mais assistindo o programa. Alguém já conseguiu ser recebido enquanto investigado, não estou falando de advogados nem nada, enquanto investigado por um ministro do Supremo? Coloca no chat para a gente ver. Se entre 20, 30, 40 mil pessoas, alguém consegue. Câmara aprova a proibição de uso de celulares em escolas do país. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas durante a educação básica, que vai do ensino infantil ao ensino médio. O texto tramitou lá e segue agora direto para o Senado, sem precisar passar pelo plenário da Câmara. A proposta veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares e semelhantes, não só durante as aulas, mas mesmo no intervalo entre aulas e recreios. Ou seja, vai ser proibido o celular em escola mesmo. Seu filho não vai mais poder levar o celular para a escola, ou se levar vai ter que deixar na mochila, guardado, né? Desligado. Não vai poder usar. A permissão de uso de eletrônicos, claro, para motivos pedagógicos, de acessibilidade, inclusão ou razões médicas. Agora, a ver como isso vai ser implantado nas escolas, né? Não vai ser fácil implantar esse negócio, né? Projeto que institui voto impresso passa na CCJ e avança na Câmara. A Caroline Detoni, presidenta da CCJ, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Agora estão debatendo o quê, gente? Voto impresso. Eu ontem, olha, a CCJ da Câmara aprovou o projeto, essa quarta-feira, o projeto de lei que estabelece voto impresso e recontagem física do resultado das eleições, para lá. O projeto ainda amplia os poderes e o questionamento do resultado das eleições, ao atribuir à administração pública que tem o ônus de comprovar a legalidade dos pleitos. A proposta foi retomada, o texto foi aprovado por 31 votos a 20 lá na comissão, né? O relatório é do José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Nessa quarta-feira determina que o voto nas urnas eletrônicas precisará ser acompanhado também de meios impressos que serão usados para realizar a recontagem de votos. Olha, eu sinceramente não sou contra isso. Na boa, na boa. Se tiver que votar na urna eletrônica lá e você sair lá de algum modo com o seu voto e tal, não sei o quê, na boa, tranquilo, tá? Tranquilo. Dá para imaginar alguns problemas, né? Você, por exemplo, vai votar, imagine que você vai votar. E você sai com um comprovante de que você votou. E aí, como que vai ser a contagem, né, gente? Como que vai ser a contagem? Você sai com um comprovante com o nome do candidato? Aí tá a milícia na esquina lá pedindo para você mostrar o comprovante, né? Então isso já não dá. Isso já não dá. Na cabeça desses amalucados, isso não passa nem pela cabeça deles, porque milícia é vista como uma coisa positiva por vários, né, inclusive. Né? Então tudo bem. Aliás, que bom, né? Tomara que seja assim. Vai ser como, então? Vai ser votado e sai um comprovante e coloca-se numa urna ao lado da urna eletrônica? Pode ser. Eu absolutamente não tenho nenhum problema em a gente debater isso. Só não queria debater no governo Bolsonaro, porque de lá não ia sair nada que prestasse. Porque o objetivo deles não era melhorar a democracia, era causar confusão. Essa galera aqui é a mesma coisa, tá? Ontem, debatendo com alguns amigos, a gente está tentando aí salvar uma entidade cultural da cidade e tal, não sei o quê.
E aí eu fui procurar como é que faz para você fazer doações depois abater do imposto de renda. Você sabe, né? Vocês podem fazer doação para entidades culturais, por exemplo, e ter um abatimento do imposto de renda. Quase nada, uma migalha, mas tudo bem, né? Pode ir lá fazer isso. Você destina o imposto devido, uma parte minúscula dele, para uma entidade cultural. Então tem que estar lá, o CNPJ, tem que estar cadastrado, não sei o que, uma série de procedimentos. E aí, só que isso aí é uma treta, porque você tem que fazer um ano, e aí jogar na declaração do ano seguinte, e nunca sabe quanto vai conseguir abater, entra sempre no risco de, na verdade, às vezes doar e pagar o imposto ao mesmo tempo. É um caos, por isso que ninguém faz. As pessoas têm medo de tentar fazer uma coisa legal para a cultura e ter que pagar mais imposto. E aí quase ninguém faz. Aí eu fui procurar ontem e achei por acaso um projeto muito bom, eu não lembro o nome do deputado agora aqui, que já vai ter lá no cálculo do imposto de renda, lá no programinha lá, você já vai poder jogar lá quanto que é do ano corrente. Então você vai lá fazer e aí você já pode fazer a doação direto pelo programa e tal, não sei o que, já bate na hora. Você já tem a certeza de que vai ter o abatimento, de que não vai pagar dobrado, de que não vai jogar dinheiro fora. Onde está esse projeto? Na CCJ. Fazendo o quê? Dormindo numa gaveta. Por quê? Porque a CCJ, presidida pela Caroline Detoni, que enquanto deputada, e aqui vai uma avaliação do seu trabalho e não da sua pessoa, é uma inútil, tá? É uma inútil. Aliás, não é uma inútil. É muito útil para coisa que não presta. É muito útil para porcaria, né? Comanda uma comissão que acabou de passar o projeto lá, o projeto pró-estupro. Né, Caroline Detoni? A senhora e os seus aí. Projeto pró-estupro, que prevê penas maiores para meninas e mulheres estupradas do que para o estuprador. É um projeto que aplaude o estupro, né? Que incentiva o estupro no Brasil. Acabou de passar na CCJ. Agora estão discutindo o que na CCJ? Voto impresso. De novo, voto impresso. Isso aqui para quê, gente? Passa na CCJ, vai para a Câmara, fica numa gaveta. Em 2026 tem eleição, vão começar a tirar isso da gaveta de novo para encher o nosso saco de novo com esse negócio. O projeto para a gente poder financiar entidades culturais das nossas cidades está parado na CCJ. Esse, né, Caroline Detoni? Esse aí, você aí de Santa Catarina que votou na Caroline Detoni, né? Tem grupo de folclore, Oktoberfest e não sei o que, grupo de dança. Você poderia estar apoiando essas pessoas com o dinheiro do seu imposto. Sabe por que não está fazendo isso? Porque a Caroline Detoni está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, o nosso tempo, a nossa paciência, o nosso saco com esse bando de porcaria aqui na CCJ. Tá? Então, parabéns para você. Parabéns para você que votou achando que estava fazendo uma grande coisa, colocando essa pessoa em Brasília. CCJ do Senado aprova a reforma tributária sem armas no imposto do pecado, ou seja, a reforma tributária aprovada na CCJ do Senado. Tem uma série de mudanças, a reforma tributária é outra coisa, não é o pacotão fiscal do Haddad aí, é outra coisa, negócio já mais antigo, que já foi para a Câmara e para o Senado, passou na CCJ do Senado, previa alguns impostos maiores para alguns produtos, por exemplo, cigarro, bebida e tal, e armas. O que fez a CCJ do Senado? Armas não. Pra que vamos botar mais imposto em arma, né, gente? Vamos fazer o Bolsa Arma? Tiraram fora. Não tem mais. Caiu fora. Câmara aprova projeto que facilita acesso a armas por condenados. Olha que beleza. É assim que a Câmara está gastando tempo, ó. Aprovou na quarta-feira um projeto que permite que pessoas investigadas em inquéritos policiais ou condenadas em primeira instância possam registrar armas. A proposta agora volta ao Senado porque houve alteração do texto. Bom, galera, olha só. O nosso querido Guga Noblat foi expulso da Câmara pelo Arthur Lira ontem. Ontem a gente estava lá no grupo do ICL conversando e tal, e o Guga nos relatou, olha só, acabei de ser expulso da Câmara, não posso mais entrar, não posso mais trabalhar. O presidente Arthur Lira está cerceando o trabalho da imprensa na Câmara, né? Que ele pensa que é dele. Quem paga aquela estrutura lá é a sociedade civil. Inclusive o Guga Noblat. Né, Guga? O Lira usou
do seu dinheiro para tirar você da Câmara ontem. Guga. Lá no iclnoticias.com.br, o Guga Noblat do ICL Notícias foi expulso nessa quarta-feira da Câmara dos Deputados. Ele atribui ao presidente da casa, Arthur Lira, a ordem para a retirada do local. Guga estava nos corredores entrevistando programas para o programa Rolê ICL, que é o nosso programa aqui, o último programa da manhã, comandado pelo William De Luca e pelo Guga. A ideia era simular um amigo oculto, né? Essas brincadeiras de final de ano e tal, em que os parlamentares sorteavam nomes de personalidades da política e diziam qual presente dariam para cada uma delas. A gravação transcorria normalmente até o momento em que Guga e o cinegrafista cruzaram com Arthur Lira. Logo depois, os seguranças foram acionados para retirar os dois das dependências da Câmara dos Deputados. A alegação é de que estavam com credencial desatualizada. No entanto, o pedido de uma nova credencial para o ICL Notícias foi feito há muito tempo e negado. Qual é o motivo da negativa? Ou seja, ICL, vocês não podem entrar aqui para trabalhar. Por quê? O motivo. Somos um veículo novo. Então, veículos novos de comunicação não são autorizados. Aí eu me pergunto, veículos novos, senhor Arthur Lira, é o que exatamente? Veículos nativos digitais, ou seja, veículos que já nasceram na internet, esses são os novos? Se a linha de corte é essa, eu quero saber a lista dos veículos que têm acesso à Câmara. Por exemplo, o site Poder 360, que é um veículo nativo digital, eles têm credencial, sim ou não? Quero saber. O site Metrópolis, que é um veículo nativo digital, tem credencial, sim ou não? Quero saber. Ah, tem, né? Tem. Ou não tem. E aí o ICL é veículo novo. Ou o veículo novo é uma questão de tempo. Veículo novo é quanto tempo? É 1 ano para veículo novo? 3. Qual que é a maioridade de veículos? Quando que o ICL vai poder tirar a carteira de motorista, Arthur Lira? É com quantos anos? Com 18? Tem que esperar 18 anos para a gente tirar a carteira de motorista? Para ter acesso à Câmara? Que não é sua. Que não é sua. Quem paga essa brincadeira aí somos nós. Inclusive o seu salário. Né, senhor Kit Robótica? Inclusive os bilhetinhos escrito Arthur no Kit Robótica. Que o STF pode até ter derrubado as provas lá, o Gilmar Mendes. Mas não dá pra desver, né, Arthur Lira? Não dá pra desver o que a gente viu ali. O Kit Robótica. Né? Tava fazendo aparentemente uma NASA lá nas cidades que o senhor quer eleger os prefeitos. Qual que é a regra para estabelecer se a gente pode ou não pode trabalhar? A Heloísa Vilela não consegue credencial na Câmara. A Heloísa Vilela não consegue credencial na Câmara. Alguém vai conseguir colocar em dúvida se a Heloísa Vilela é uma jornalista profissional ou não? Com décadas de jornalismo. Uma das mais experientes repórteres do Brasil. Repórter internacional, repórter no Brasil, repórter em Brasília, cobriu tudo. Tudo. Por que a Heloísa Vilela não pode ter uma credencial? Por que o Guga Noblat não pode ter uma credencial? Que também tem muito tempo de jornalismo. Parece perseguição. Né, Arthur Lira? Eu acho, inclusive, que a gente pode representar alguma coisa contra o presidente da Câmara. Ora, o que é um veículo novo? Quem decide? Quantos anos tem um veículo novo? O senhor sabe quantos jornalistas trabalham no ICL, senhor Arthur Lira? Dezenas. Sabe quantos programas a gente tem por dia aqui? 8. 8 programas. Estamos ao vivo das 7 da manhã até meio-dia e meia. Depois voltamos no final do dia. Temos outros programas, programa de entrevista, Chico Pinheiro, o ICL Notícias que tem Heloísa Vilela, Chico Sá, Chico Pinheiro, Juca Kfouri, Cristina Serra, né? Nós não somos um veículo jornalístico, aparentemente. Eu posso ficar imaginando o que todos esses colegas e mais vários outros, Rodrigo Viana, eu fico imaginando o que a gente faz aqui. Que tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Completo absurdo. Completo absurdo. Isso aqui é cerceamento da liberdade de imprensa. A gente não vai ver os Nicolas Ferreira da vida se preocuparem com isso, né?
o pessoalzinho aí da Liberdade. Cadê as liberdades? Cadê? Gustavo Gayer. Vamos lá, vamos pra cima do Lira agora, Gustavo Gayer. Cadê a liberdade de imprensa? Cadê a ditadura do Brasil? O Eduardo Bolsonaro vai viajar pro exterior para denunciar que a gente não tem liberdade de imprensa no Brasil porque veículos novos não podem trabalhar. Eu gostaria de saber a lista de todos os veículos que têm acesso à Câmara, para a gente identificar. Daí a gente vai pegar assim, o mais novo que tem acesso à credencial e vai poder imaginar, bom, esse aqui é o mais novo, ele tem 4 anos e 2 meses. Então, a partir de 4 anos e 2 meses pode pedir a credencial. Antes disso não pode. Curioso que, por exemplo, para trabalhar no Senado, a Heloísa Vilela tem credencial. E na Câmara não tem. Então, basicamente, é o poderoso chefão que define quem entra e quem sai. Né? É uma festa privê, hein, Lira? A Câmara virou o seu clube privê, né? Clube privê. Aqueles que tem, sabe, Jim? Né? Daqueles, né? Hein, Lira? Bem daqueles, parece. Né? Eu não posso nem falar a palavra que eu queria falar aqui. O Arthur Lira está sentindo dono do pedaço, mas acho que ele não percebeu que está acabando o prazo dele. Já já ele está fora da Câmara e não vai mais ter como perseguir jornalistas, disse o Guga aqui para o site do ICL Notícias. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no ICL Notícias primeira edição, que está começando agora. Inclusive o Guga estará lá e a Heloísa estará lá, para a gente falar desse absurdo. Mais uma perseguição do Arthur Lira contra o ICL. Lembrando que o Arthur Lira já nos processou e nos impede, com decisão judicial, de falar do caso da Juliane Lins. Como nós não podemos falar e não podemos nem mostrar mais aqui as reportagens que a gente fez e a entrevista que a gente fez com ela, você pode jogar lá no YouTube Juliane Lins, entrevista ICL, e assistir a entrevista para entender um pouco mais sobre quem é Arthur Lira. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias primeira edição. E o Desperta volta amanhã às 7, horário de Brasília. Um beijo, tchau. Você já parou para pensar que hoje em dia a gente toma mais decisões por dia do que um imperador romano tomava durante toda uma vida? Pois é, o excesso de informação nos trouxe um excesso de escolhas. E o pior, que esse excesso de escolhas, que em tese está relacionado com excesso de opções, não tornou a nossa vida mais feliz, tornou a nossa vida muito mais angustiante, muito pior. E um dos maiores psicólogos do mundo, chamado Barry Schwartz, escreveu um livro explicando por que a gente está mais infeliz com tantas escolhas e como sair dessa armadilha. A boa notícia que eu tenho para vocês é que Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos do mundo, vai nos dar uma aula sobre esse tema, online e gratuita. Essa aula vai acontecer no dia 15 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Um abraço e a gente se vê lá.